Sinusite. Quando a gente fala de sinusite, a gente tem que diferenciar a sinusite aguda da sinusite crônica. Mas o mais importante, quando a gente define sinusite, a gente está falando de uma doença do nariz e seios paranasais. Tá? O termo correto é rinocinusite. Então, de uma maneira geral, a gente vai considerar a hipótese de uma sinusite para um paciente quando ele tiver ou o nariz entupido ou obstrução nasal, pelo menos um dos dois, tá? Outros sintomas de sinusite que podem estar presentes, mas não são obrigatórios, são tosse, sensação de gotejamento, a própria dor de cabeça, que muita gente associa, né? Aquela dor de cabeça com sinusite, às vezes pode não ser, tá? Quando a gente fala de sinusite aguda, de uma maneira geral, a gente tá falando de uma complicação de um resfriado. E quando a gente fala de sinusite crônica, a gente tá falando de uma doença inflamatória crônica da mucosa do nariz e dos seios paranasais. Quando a gente fala de sinusite, de uma maneira geral, a gente pensa sempre num problema de drenagem do muco do nariz, tá? E aí essa drenagem que não tá acontecendo adequadamente, ou por termos uma obstrução, ou por o muco estar muito espesso, ou por uma combinação dos fatores, acaba acumulando catarro, acumulando secreção, dando a congestão, dando a sensação do nariz entupido, e aí pode dar a dor facial e a tosse e tudo mais, tá? Além disso, a sinusite, ela tem tratamento clínico e ela tem tratamento cirúrgico, tá? Essa avaliação, ela é muito importante de ser feita de uma maneira criteriosa. Por quê? Muitas vezes o paciente traz uma tomografia, por exemplo, já passei com outro colega, fiz uma tomografia e veio super alterada. A tomografia de seios paranasais, ela tem uma indicação e a gente usa essa informação da tomografia, tá? Muitas vezes para um planejamento cirúrgico, mas não é a tomografia que vai definir o diagnóstico de sinusite de uma pessoa. E nem a tomografia define a necessidade de operar ou não na maioria das vezes, tá? Claro que existem exceções, existem alguns diagnósticos que a gente faz pela tomografia e que a cirurgia é obrigatória, mas o mais comum, quando você pega uma tomografia de seios paranasais, pegar um laudo cheio de alteração, né? E aí eu brinco com o paciente, olha e falo assim, gente do céu, vou morrer. Cheio de alteração o laudo, e quando você vai investigar e ver o histórico do paciente, né? Examinar esse nariz, não é tão ruim assim na maioria das vezes, tá? Existe a base do tratamento da sinusite, é tratamento local, tá? Com lavagem, com spray, tá? E a cirurgia a gente vai indicar precisamente para cada quadro aí, de acordo com os sintomas do paciente.